Olá pessoal, tudo bom com vocês? Este áudio é sobre passagens aéreas. Eu vou falar sobre a necessidade de você ter uma passagem de volta de quando você entra em algum país. Por que que eu decidi fazer um vídeo tão específico sobre isso? Porque isso é um problema sério hoje quando as pessoas viajam e eu tive uma experiência que eu fui impedido de embarcar porque eu não tinha uma passagem de volta. Aliás, eu tinha, mas eu vou explicar aqui, né, por meio do áudio. E eu achei interessante compartilhar e lembrá-los, né, vocês que acompanham o meu canal sabem que eu publico vários áudios e vídeos sobre viagens, então é um assunto recorrente, as pessoas sempre me perguntam. Quando você vai para algum país, seja qual for a razão, turismo, enfim, você precisa de uma passagem de volta, né? E a não ser que você seja, que você tenha um passaporte do país ou seja residente no país. Então, hoje, essas questões são tão específicas que as companhias aéreas estão pedindo uma passagem de volta. E elas podem impedir o seu embarque se você não tiver, né? Na verdade, a própria imigração pode, quando você chega no país, se você não tiver uma passagem de volta, eles podem te deportar. Eles podem pensar que você, né, você chegou lá sem uma passagem de volta, então quais são suas intenções, né? Então, quando você entra no país, é preciso que você comprove, né, recursos financeiros, que você leve cartões, leve algum dinheiro, né, e que você tenha uma passagem, por exemplo, de volta. E em alguns casos, eles exigem seguro-saúde para os casos dos países que esse seguro é obrigatório. Então, se você não cumprir essas exigências, você pode ser deportado, né? Ou pode ser impedido, deportado pela imigração, impedido de embarcar pela companhia aérea. Eu já passei por duas ocasiões em que isso ocorreu. Uma delas eu estava na Tailândia, e na Tailândia não, eu estava na Malásia, e eu ia para a Tailândia, né? E eu já tinha entrado na Tailândia muitas vezes, então eu estava fazendo visa run, saindo da Tailândia. Eu estava morando na Tailândia, né? Como turista, ficava 3 meses, saía, ficava na Malásia 3 meses, voltava, fiz isso durante um ano. E porque há algumas categorias de visto, né, pessoal, para Tailândia, mas é muita burocracia e eu não tinha interesse, então preferi fazer isso mesmo. E estava na onda de viajar também, de conhecer, então ficava 3 meses em um lugar, 3 meses em outro. E o custo de vida lá é muito baixo, então é possível fazer isso. O custo de uma passagem da Tailândia para a Malásia é R$ 100, cento e pouco, é muito baixo. Aluguel é baixíssimo, custo de vida, enfim. E vale muito a pena viver se você trabalha remotamente ou se você é aposentado, enfim, nesses países. E o custo de vida é menor do que no Brasil. E só que se você vive dessa maneira, por exemplo, eu, como eu vivia e como eu vivo ainda, você tem essas limitações. Então, sempre que você viajar para algum lugar, você tem que se preocupar em comprar uma passagem, né? Só que essas passagens, elas, dependendo de onde você estiver, se você estiver na Ásia, dá para comprar pela AirAsia, né, que é uma empresa de custo baixo, uma empresária de custo baixo. E na Europa tem a Ryanair e tem outras empresas, né? E só que às vezes isso não é a melhor solução, né? E você pode, algumas empresas, é sobre isso que é esse vídeo, esse áudio, que vendem algumas passagens para você por um custo muito baixo, né? E
e a passagem tem validade de 24 a 48 horas. Então, você tem que comprar a passagem com um dia de antecedência, né? E pode apresentar essa passagem na imigração e ela é válida, né? Mas depois de 24 de 48 horas, ela vai ser cancelada pela companhia aérea, pela agência, né, que te vendeu. Então é mesmo uma passagem só de segurança para você mostrar para a imigração e também para a companhia aérea, senão eles não deixam você embarcar ou senão eles não deixam você entrar no país. No meu caso, né, eu às vezes não sei para onde eu vou, então eu, principalmente nesse período que eu viajei bastante, eu não sabia qual era o meu próximo destino, então eu não poderia fazer planos definitivos. Só que eles não querem saber disso na imigração ou a companhia aérea não está interessada nessas questões tão, né, específicas. E eles querem uma passagem de volta. Então, essa é uma maneira de você resolver o problema. É comprar uma passagem que, que expire, né, né, nesse período aí. E o custo é baixo, o custo é de R$ 25. Se você tentar comprar uma passagem por uma companhia aérea de baixo custo, você vai pagar 200, R$ 100, vai perder dinheiro. Então, essa é uma possibilidade. Mas eu tive uma experiência, a primeira vez que eu comprei, dificilmente eles perguntam, mas já ocorreu, já tive duas situações que perguntaram. Uma delas foi quando eu saí da Malásia para a Tailândia, e eles não deixaram embarcar de jeito nenhum. Por quê? Porque a companhia aérea, no caso de a imigração não aceitar a sua entrada no país, a companhia aérea tem que pagar a sua passagem. E se você não tiver um ticket, né? E então é por isso que as próprias companhias começaram aéreas a exigir esse bilhete, essa passagem de volta, porque senão elas vão ter que pagar, né? E aí, quando eu estava na Malásia, bateram o pé lá na companhia aérea, que era a companhia aérea da Tailândia, que eu precisava dessa passagem, eu não tinha comprado. Aí eu comecei a falar com a mulher, falei, olha, eu não sei, eu estou viajando, eu sou turista, eu não pretendo viver lá, e realmente não era a minha intenção. Mas eu não sei para onde eu vou, e eu não decidi comprar agora, e não tem problema nenhum. Eu bati tanto o pé com essa mulher lá, que ela ligou lá na agência, mandou eu falar com o chefe dela, eu expliquei, eles deixaram. Mas é claro que eu ainda estava correndo risco, né? Porque eu simplesmente esqueci de comprar essa passagem de volta. E aí a imigração poderia me deportar se eles me perguntassem cadê a sua passagem de volta. É claro que às vezes você pode comprar ali na hora se eles ficarem, né, com muita coisa. Mas pode ser que isso não aconteça, que eles realmente te mandem te embora do país, né? Que nem, aliás, que não te deixem nem entrar. Então é um risco que você corre. Então o ideal é que você tenha a passagem em mãos. Nesse caso eu fui, né? A companhia aérea deixou eu viajar. E quando eu cheguei lá, ninguém me perguntou nada, né? Eu não sugiro que você corra o risco. E um outro caso foi quando eu fui para a Europa e eu comprei um desses bilhetes que expira, né? Que tem duração de 24 horas, de 48 horas. Eu comprei um dia antes da viagem. Só que eu não percebi, eu comprei por uma empresa, uma agência de turismo norte-americana. E eles colocaram o destino, né, para fora da Europa, para os Estados Unidos. E aí, quando eu fui embarcar, eles perguntaram: você tem uma passagem de volta? Onde você mora? Aí eu falei: no Brasil. Você tem uma passagem de volta? Sim, mostrei a passagem. E me falaram: a sua passagem é para os Estados Unidos. Cadê o seu visto? E aí eu não tenho visto. E eu não tinha percebido esse detalhe, né? E foi meio sem noção isso, mas enfim. E aí eu falei, olha, moça, na verdade, ela ficou pensando que eu estava indo para a Europa ilegal, não sei o quê, né? É sempre esse o pensamento, ainda mais de agente brasileiro, né? E aí eu falei, não, eu estou viajando, eu não preciso me planejar dessa maneira, ficar tão paranoico com essas questões. Vocês sabem que eu, né, pessoal, eu falo
tenho argumentos. Vocês sabem que sei empoderar da minha, né, meu poder de fala. Ficou redundante, né? Empoderar do poder de fala, mas enfim. É, mas eu sei, né? Eu sou linguista, eu trabalho com língua, né? Eu acredito que eu falo bem, né? E eu falei, olha, eu estou viajando, eu acho um exagero eu ter que apresentar uma passagem aqui, eu ainda não me organizei, não sei para onde eu vou e eu não voltarei da Europa para o meu país. Pode ser que eu vá para a Ásia e isso não é da conta de vocês. Falei desse jeito. E aí ela falou: Ah, mas eu falei assim: e você pode pensar o que você quiser. Eu sou, e você pode ver aqui no meu passaporte o tanto de carimbo que tem. Eu tô viajando. Se você não quer acreditar, isso é problema seu. Aí ela virou e falou: Então vai falar lá com o meu superior. Aí eu fui lá falar com o cara e ele falou: Não, não tem problema. Mas aí no final das contas, você sabe o que eu fiz? Porque eu fiquei pensando assim: Fiquei paranoico lá, né? Vão ligar lá na imigração e vão dizer isso, a imigração vai deixar eu entrar e vai falar que eu tô indo lá legal, não sei o quê. Eu acabei comprando uma passagem lá e gastei R$ 200 por isso. Eu comprei uma passagem saindo do espaço de Schengen. E só, né? Mas aí cheguei na migração, perguntaram nada. Fizeram três perguntas. Para onde você vai? Você está viajando sozinho? Você vai fazer o quê? Turismo? E eu respondia com palavras curtas: turismo, estou viajando sozinho e ainda não tenho certeza para onde eu vou, mas tenho um bilhete aéreo comprado para sair da Europa para a Croácia. Pronto. E então cuidado com essas questões. Você pode ser deportado, realmente você pode ser deportado, mas você pode solucionar o problema dessa maneira. Muito cuidado, porque às vezes eles verifiquem nessas agências se essa passagem, se eles informam mesmo se por exemplo aparece o e-ticket, né, o número do e-ticket do bilhete aéreo, né, porque eu não sei, né, eles dizem que são essas empresas que vendem a passagem que pode ser cancelado, que será cancelado, né, por um custo tão baixo, e eles dizem que a passagem é válida mesmo, mas que ela vai expirar, né? Mas a gente não sabe, então verifique se tem todas as informações, se aparece o nome da companhia aérea, se a companhia aérea existe, né? E, e pode ser que o pessoal no aeroporto consulte, não sei. Fique atento a essa questão. Achei interessante compartilhar isso, porque muita gente vai viajar como turista mesmo e se esquece desses detalhes, né? E eles são importantes, né? Às vezes a pessoa vai fazer um mochilão pelo mundo e não está pensando quando voltar, mas e aí, você vai fazer como? Porque cada vez que você entrar numa imigração de um país, pode ser que eles perguntem cadê sua passagem de volta, né? Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.